Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo On. Começando a agradecer aí o Felipe e a Marcela por essa parceria incrível com a Adega BH, que é a distribuidora oficial da Monan em Minas Gerais. Aqui é esse drink especial, essa bebida, né, preparada para você fazer o seu drink e poder efetivamente curtir a sua noite, curtir sua festa. Pois bem, hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial. O nome dela é Dani Carvalho. A Dani é CEO do Orb Conecta, um ecossistema de inovação aqui, um hub de inovação. Ela vai explicar para a gente exatamente como funciona esse trabalho incrível que ela faz à frente do Orb e que tem movimentado muito as startups em Belo Horizonte, a economia criativa e trazendo aí empresas grandes para poder entender esse movimento que é tão presente em Belo Horizonte, que começou lá no São Pedro Valley. Pois bem, Dani, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Papo On. Fico muito honrado, né? Eu sei que você está aí com a agenda lotadíssima e conseguiu tirar um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado. Oi, Alisson. Prazer estar aqui. Obrigada pelo seu convite. Vamos lá, vamos conversar. Então, eu queria começar, Dani, que você desse para a gente um panorama, né? Como que, em que momento o Orb Conecta se instala? Qual que foi a pauta, né? Qual que foi o objetivo da Orb Conecta quando ele se instala, né, aqui em Belo Horizonte, e por que ela conseguiu atrair tantas empresas grandes? Hoje vocês têm várias empresas mantenedoras, né? Queria que você falasse também. Como é que você vê esse momento em que o Orb entra em Belo Horizonte e por que houve esse movimento? Legal. Bom, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar sobre o Orb Conecta. O Orb, ele é o principal hub de inovação e empreendedorismo daqui de Minas Gerais. Ele nasce de uma maneira muito singular, porque ele nasce fruto da força de uma comunidade empreendedora. Então, quando a gente olha o Orb, ele é o resultado do que a gente chama, quando duas pessoas ou mais estão reunidas em torno de um propósito, a gente pode fazer grandes coisas. Falar do Orb Conecta é falar da comunidade de startups São Pedro Valley, que é a primeira comunidade de startups do Brasil, que nasceu de forma muito orgânica, quando lá em 2008, 2009, 2010, antes de ter os programas de aceleração, os meetups, as aceleradoras, esse grupo de empreendedores se reuniam no bairro São Pedro, que é um dos bairros aqui de Belo Horizonte, onde começaram a se instalar as primeiras empresas de tecnologia, as primeiras startups, como Sambatec, Simpla, Hotmart, por exemplo, que muitos dos seus ouvintes conhecem. E esses empreendedores, eles depois do trabalho, eles se reuniam num bar para trocar experiências, como que um poderia ajudar o outro com insight, com dicas, né, e falar de negócios. E essa comunidade surgiu de uma maneira muito orgânica, com esse nome, fazendo até uma analogia com o que a gente tem de contexto no Silicon Valley, né? Uhum. Então, uma jornalista francesa fez uma matéria numa visita aqui em Belo Horizonte, comparando o comportamento, a densidade dos empreendedores daqui de Belo Horizonte com o que se via em comportamento, densidade, criação de networking, oportunidades no Vale do Silício. Então, por isso que a gente tem essa analogia São Pedro Valley com Silicon Valley. E essa comunidade teve um surgimento que extrapolou o bairro São Pedro. A gente compartilha que tomou conta de toda Belo Horizonte, né? Foram surgindo várias startups em vários bairros, em várias regiões, e a partir daí a gente começou a falar São Pedro Valley. Só que essa comunidade queria ter um ponto de encontro em comum, e aí nasce o Orb Conecta. Então a gente tem esse grupo de empreendedores que convidaram as grandes empresas mineiras para fazer juntos a criação desse hub. Uhum. Então o Orb, ele tem como empresas cofundadoras o Banco Inter, a MRV e a Localiza, que são empresas hoje, são referências no mercado que atuam, mas são empresas que foram visionárias. Então, lá em 2016, eles se reuniram para ter o Orb como esse ponto de encontro para criar um ambiente de novas oportunidades, novas parcerias, discussões, né, promoção aí de novos negócios para impulsionar a economia de Minas Gerais. Uhum. Então, o Orb, ele é fruto desse movimento, é o terceiro hub de inovação do país e é o único que surge não só de forma corporativa, mas principalmente, né, vem dessa vontade da comunidade, né? E o que tem de especial no hub é muito menos o lugar
físico, né, que as pessoas gostam de visitar. Hoje nós estamos localizados no bairro Lagoinha, que é um bairro icônico com a história de Belo Horizonte, onde nasce Belo Horizonte, mas principalmente o senso de pertencimento. Então, o Hub de Inovação tem características muito similares a uma comunidade de empreendedorismo digital, que é como que você se sente parte. Então, a gente acredita que um Hub tem de especial são as pessoas. Quem são as pessoas que a gente consegue atrair, conectar e qual que é a potência dessas conexões, né? Legal. Dani, você trouxe aqui um panorama, né, de como surgiu, trazendo aí a história do São Pedro Valley. Estamos falando dele num universo de 10 anos, mais ou menos, né? Onde que as coisas começaram. Essas empresas hoje são muito grandes, internacionalizaram muitas delas, né? E então a gente está tendo agora uma segunda leva, digamos assim, de startups que já estão bebendo dessa fonte, ou seja, já estão num ambiente mais voltado para a inovação do que era no passado. Agora eles já conseguem, tem mais maturidade no nosso mercado, né? E eu queria que você explicasse assim para a gente como que está hoje, pelo seu olhar, pela sua experiência, as startups que estão surgindo agora. Se a gente, né, fizesse um recorte de 10 anos, tinha Hotmart, Rock Content, etc. E agora, qual que é a diferença? Você consegue fazer essa analogia assim? Como é que elas chegam hoje? Tá. Eu acho que as startups lá de 2010, 2008, elas foram desbravadoras, né? Então, elas não tinham o que a gente tem hoje como ecossistema de inovação, ecossistema de empreendedorismo digital. Elas criaram todo esse movimento. Então, tudo que a gente compartilhava com ela lá atrás, a gente tinha programas de aceleração, a gente ensinava a trabalhar um Canvas, trabalhar vários formatos de modelo de negócio, de testar, validar de uma maneira muito diferente, de um tempo muito diferente do que agora, né? Agora a gente tem uma evolução do cenário digital, as startups já estão no dia a dia das pessoas, você não precisa explicar o que é uma startup, já é normal, né, no dia a dia ter empreendedores, né, e não só trabalhos mais tradicionais, por exemplo, e a tecnologia já faz parte do dia a dia das pessoas, então a gente tem um cenário que contribui muito mais positivamente para quem quer empreender e principalmente para quem quer empreender usando tecnologia como eixo central da sua solução, que é o caso das startups, né? Hoje, o Orb, como hub, a gente não tem um programa de aceleração, mas a gente tem uma área chamada Orb for Startups, que a gente tem um foco muito grande de formar uma nova geração de empreendedores. Eu diria que nós já ultrapassamos essa segunda geração, acho que tem fases, né? Eu acho que antes do Orb, aqui em Minas, a gente teve o programa do CID, que marcou muito, não só Minas Gerais, mas o Brasil, com esse programa do apoio governamental para ter empreendedores brasileiros e estrangeiros com base aqui em Minas Gerais, que foi um marco na nossa história, pensando no Estado. E agora a gente tem o Orb, desde 2017, apoiando o surgimento de startups. Então, eu acredito que a gente precisa ter cada vez mais apoio a empreendedores a começarem, a dar o start dos seus negócios, para que a gente tenha mais projetos alcançando mais sucesso, né? Startups mais maduras. E eu acho que a grande diferença, além do cenário mais maduro, a gente tem os ciclos de inovação que estão cada vez mais rápidos e mais curtos. A gente tem um contexto de grandes empresas que têm uma maturidade de perceber como que as startups podem ajudar a construir novos cenários, né, novos produtos e serviços. Então, muito além das startups serem prestadoras de serviço, elas entram para criar novas oportunidades para as grandes empresas. E é uma troca, né? Tanto a startup quanto o executivo, eles aprendem muito na relação entre eles. Mas o principal é que estão surgindo cada vez mais startups que querem resolver problemas reais da sociedade e usando tecnologia para isso, né? Legal. Uma das pautas que a gente traz aqui, Dani, no Papo On, é falar sobre educação. Educação empreendedora, eu acho que é um tema muito importante, né? As próprias faculdades colocarem isso dentro dos seus escopos de trabalho. E eu te pergunto, qual que é o perfil, na sua visão, de um empreendedor de sucesso? Se a gente pudesse programar um ser humano para nascer empreendedor, quais esses elementos que você consegue apontar pela sua experiência, né? Que são perfis de pessoas que vão dar certo como empreendedor. Você fala assim, aquele grupo ali, por causa disso, eu acho que eles vão... E aí, passa alguns anos, você vê realmente eles decolando. Quais seriam as características do bom empreendedor?
Bom, eu já apoiei muitas startups, seja como mentora, seja em programas de mentoria, e no Orbe a gente atende hoje uma média de 40 startups, e a minha percepção tem um aspecto muito importante do negócio, que é resolver um problema real da sociedade. Então, uma startup ela precisa querer ser a melhor solução para um problema muito específico. E também um empreendedor que tem foco. Então, muitas vezes as pessoas querem manter o trabalho tradicional e começar a empreender, começar a tirar a startup do papel, mas eu diria que o grande diferencial é ter foco, né, na realização do projeto da startup e, principalmente, tentar trazer parceiros, sócios que tenham características de conhecimento e técnica que são complementares aos seus, né? Então, é muito difícil ver empreendedores que conseguem fazer uma startup vingar, tirar do papel sozinho, e essa sabedoria de ter foco, né? Equilibrar o tempo para poder se dedicar de maneira full time à execução da startup. A gente estava até conversando com o Romeu num outro episódio nosso, o professor Romeu da PUC, sobre o perfil desses jovens programadores, empreendedores, e que muitas vezes eles são muito ansiosos, querem as soluções muito rápidas, eles querem escalar muito rápido, eles querem que o negócio ganhe maturidade muito rápido, que é uma característica dessas novas gerações. Como você pensa isso, Dani, dentro desse universo? Claro que tem que ser rápida, a solução precisa você ter um MVP, você precisa validar, mas existe também uma maturação natural da ideia, do negócio, para até que ela ganhe, né? Os empreendedores hoje, os mais jovens, você consegue identificar que eles têm essa capacidade de perceber ou eles ficam querendo dar saltos muito rápidos, assim? Como é que você olha esse cenário? Bom, eu acho que a gente tem um fenômeno no Brasil hoje, que são os empreendedores um pouco mais maduros, né? Que não estão empreendendo pela primeira vez. Legal. A gente começa a perceber que tem empreendedores que já tiveram suas startups, já tiveram um exit, por exemplo, e estão empreendendo de novo. Então, eles trazem um repertório, uma carga dessa primeira fase de empreendedor para os seus negócios atuais. A gente começa a ter no Brasil também startups que investem ou compram outras startups, então é um fenômeno que acontece nos últimos 4 anos. E para os mais jovens, eu acho que esse jeito do mais novo, ele pode ajudar a testar, validar e matar uma ideia muito mais rápido, porque né? Então, rápido, esse ciclo, ele consegue fazer de uma maneira muito mais rápida. Legal. Mas eu acredito que para cada momento, né, do cenário digital, idades, experiências, tem oportunidades para todo mundo, né? Então, acho que cada pessoa vai descobrir qual é o problema que você quer resolver e como que esse problema tem a ver com a sua vida, com a sua história, com a sua trajetória pessoal. E a gente vê isso muito nas startups de sucesso, né? Startups como o Gama Academy, por exemplo, do Guilherme Junqueira, né? Uma startup de educação que tem a ver com o valor do Guilherme Junqueira em apostar, em acreditar em educação, né? Então, a gente começa a perceber qual é o problema que esse empreendedor quer resolver, está muitas vezes conectado com uma situação de vida real que ele tem presenciado, vivenciado, ou até em pessoas ao seu redor, né? Então, ter uma leitura muito forte do cenário, acho que pode ser uma grande característica para esses empreendedores. Legal. Dani, a gente vai em sala de aula, principalmente nas áreas de TI, a gente vê muito homem, pouca mulher, estudando tecnologia. As startups estão basicamente fundadas em tecnologia, né? Então, como é que você vê esse cenário? Se você acha que está aumentando o número de mulheres nas startups, na criação de negócios? Eu acho que tem surgido no Brasil, a partir de 2017, algumas iniciativas para apoiar a presença de mulheres no cenário digital. Então, a gente tem cursos de programação, como o que é liderado pela Iana Chan, em São Paulo, como liderado pela Camila Chute também. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o movimento da Ciranda de Moraes, que é X-Tech. A gente tem o movimento da Renata Carvalho, que chama X-The Boss. Então, a gente percebe um esforço de forma intencional
para que tenha programas, né, e incentivo para que as mulheres possam perceber que esse lugar da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo digital também é para elas, mas o que dificulta isso são as referências, né? Então, por que a gente tem cada vez mais homens e menos mulheres? É porque é necessário ter referências, né? Então, eu, por exemplo, quando eu fui fazer um curso superior, eu não conhecia pessoas de curso superior, se pá, pessoas de áreas de tecnologia. Eu confesso que a primeira mulher com uma formação em tecnologia que eu conheci foi a Camila Schutt, que eu conheci pessoalmente, né? Depois eu conheci a Yana Chan. Então, essa falta de referência, não só no dia a dia, mas também quando você liga no canal YouTube, liga na televisão, observa, né, as outras profissões, acho que a referência é uma grande diferencial para que as pessoas possam ver que é possível, possam testar, né, novas profissões. Legal. Dani, em relação às pautas hoje, existem algumas pautas quando a gente fala de criação de startups para resolver problemas reais, como você disse, mas muito ligada à mobilidade, tem muita coisa que fica ali que a gente já conhece. Mas existem novas pautas que estão chegando, por exemplo, como a ESG. Eu até participei do Orb Portas Abertas, que vocês trouxeram essa demanda, essa pauta extremamente importante. Você está vendo esse crescimento também de startups que estão olhando para outros lugares que não a mobilidade, como sempre olharam, ou energia, mas olhando para essas áreas, por exemplo, ligadas à governança, inclusão, diversidade? Eu acho que as soluções, elas estão sempre relacionadas na região que a pessoa mora. Então, no Brasil, eu acho que o país é um país muito diverso. Então, se a gente mapear os estados brasileiros, dá para perceber de uma maneira muito específica quais são os tipos de solução que cada região apresenta, né? Onde que é mais forte, né, o agro, onde que é mais forte a questão financeira, porque está muito relacionado à cultura, né, desse empreendedor, o ambiente que ele está inserido. E também a gente tem um país que é cheio de oportunidades, né? Então, quanto mais problemas a gente tem para resolver, mais melhorias a gente tem para fazer na sociedade, isso se reflete nas soluções que os empreendedores querem trazer, né? Isso é muito perceptível. Legal. E aí eu queria que você trouxesse para a gente aqui, Dani, um pouco sobre esse movimento, falando um pouco mais do Orb, do Portas Abertas, como é que funciona? Como é que a gente pode ter acesso a entrar nessa porta que está aberta? E quem são essas pessoas que estão entrando para participar desse momento do Orb que vocês fazem mensalmente, não é isso? Bom, eu cheguei no Orb oficialmente em 2022, né, num período bem pós-pandemia, e uma das estratégias que nós usamos para mostrar, né, o que faz um hub de inovação e para as pessoas degustarem um pouco da nossa cultura, do que é um hub, nós criamos o Orb de Portas Abertas. Hoje a gente tem um link no site do Orb com esse nome para que as pessoas que são empreendedores aqui do São Pedro Vale, eles possam usar o espaço de coworking no dia a dia. A gente tem um cadastro, né, que eles podem fazer para usar de forma gratuita alguns dias no mês. E também o Orb de Portas Abertas, que é um evento que acontece todo mês, geralmente lá no finalzinho do mês, na última semana, às quintas-feiras, para a gente abrir as portas do Hub. Então, geralmente, no dia a dia, o Hub ele está com atividades voltadas para a sua rede oficial, que são as startups residentes, as grandes empresas que são mantenedoras, o seu grupo de parceiros. E a gente tem atividades abertas ao público para que as pessoas possam vivenciar o Hub de inovação. Acho que o grande aspecto importante do Orb de Portas Abertas é a conexão. Então, ele acontece de 8 da manhã às 21 horas. Geralmente o ambiente fica aberto para que as pessoas possam sair dos seus coworkings, das suas casas, ou até muitas pessoas se preparam qual é a data que vai estar em Belo Horizonte para aproveitar essa agenda do Orb de Portas Abertas, para ter esse ambiente do trabalho, né, e da troca. E o Hub ele tem algo que a gente chama de serendipidade, que vem de serendipity, que são os encontros que acontecem por acaso. Então a gente poderia estar gravando esse podcast, por exemplo, online, mas o presencial ele tem um
uma outra possibilidade, né, de encontro, de conexão, de olho no olho, de energia, de outras trocas que talvez na hora que a gente desligasse o Zoom a gente não teria, né? E o ambiente de coworking, ele proporciona muito isso, né? As trocas que podem acontecer além de uma sala de reunião, muitas vezes, que a gente tem no dia a dia, com horários definidos. Bom, além desse ambiente de trabalho, a gente tem uma programação que acontece a partir das 14 horas e cada mês tem uma programação diversa. Então, a gente traz profissionais com uma pauta muito relacionada tanto para startups, outra pauta relacionada para grandes empresas, outra pauta voltada para a comunidade de startups. Então, é um dia que a gente reúne quais são os agentes que compõem um ecossistema de empreendedorismo digital numa determinada região. Então, a programação ela é voltada para grandes empresas, empreendedores, startups, consultorias de inovação, academia, iniciativas governamentais, para que todos possam estar num ambiente específico, gerando essa conexão, essa serendipidade. E 18h30, né, claro, a gente tem o happy hour, acho que uma grande característica, né, que são os meetups que acontecem em todos os lugares que trabalham com inovação, que é o encontro um pouco mais informal, né, além da sala de reunião, além do horário que está demarcado. E a gente tem uma percepção hoje no Orb que nós temos grandes empresas que vão todo mês no Orb de portas abertas, mas com times diferentes. E aí, aos poucos, eles começam a trabalhar um fortalecimento da cultura aberta, da inovação aberta dentro das empresas. Muito legal porque isso. É diferente falar, dar uma palestra, né, dentro da empresa. Outra experiência é levar as pessoas das empresas para vivenciar e se conectar com outras pessoas. Então, a gente vê muito esse movimento das grandes empresas. A gente percebe também muitas pessoas que moram em outros estados, o dia que eles estão em Belo Horizonte, eles organizam uma agenda para aproveitar o Orb de portas abertas. E tem grandes empresas que chegam justamente no horário das 18h30, depois do horário de trabalho, para se conectar com os empreendedores que estão ali orbitando na nossa comunidade. Que legal, que legal. Dani, e aí você foi falando, fica parecendo que esse é um temperinho, um gostinho do Minas Summit, que foi um evento incrível aqui em Belo Horizonte, que lotou o Expo Minas, né? Expo Minas, não, Minas Centro. Eu tive lá, assim, eu fiquei muito impressionado com as filas para entrar, assim, era muita gente ávido por informação de qualidade, por conteúdo de qualidade, né? A gente teve uma movimentação muito grande. Eu queria que você me contasse um pouco como é que surgiu essa ideia do Minas Summit e que tamanho que ele tomou? Você tinha ideia de que ele chegaria nesse tamanho em tão pouco tempo, né? Bom, uma das características do meu trabalho é a realização de eventos, né? Então, eu acredito muito no evento como eu diria um ritual, um rito, um ponto de encontro. Então, quando a gente estuda o conceito de comunidades, toda comunidade tem o seu ponto de encontro. As pessoas têm um lugar para se encontrar, para se reconhecer, ter uma agenda, né? Um exemplo disso é o Case. Eu fiz parte do time que montou o Case da Associação Brasileira de Startups lá, acho que 10 anos atrás. E o Case começou pequeno, né, na FEComércio em São Paulo, depois foi mudando de lugar de realização e aos poucos se tornou o grande evento de startups e inovação aqui da América Latina. E quando a gente começou o Minas Summit, tinha muito essa referência, né, de como que a gente começou o Case. O Minas Summit, ele é fruto de uma parceria do Orb com a FCJ. Foi uma conversa minha e do Justino, que é o CEO da FCJ, lembrando, né, que antes Minas Gerais tinha o seu próprio evento de inovação. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte para estar como CEO do Orb, uma das minhas vontades, um dos meus propósitos é usar o Orb como uma ferramenta para fortalecer Minas Gerais como epicentro de inovação. E acho que a realização de um evento próprio em Minas Gerais, ele traz uma força motriz, né, para mostrar qual que é a inovação que acontece entre as montanhas de Minas. Então, eu estava quase 15 anos morando fora, ajudando a fortalecer outras comunidades, outros hubs, outras iniciativas. E quando eu volto, eu senti essa vontade da gente ter nossos próprios movimentos, né? A gente percebe muito que nós mineiros, a gente está sempre pegando o avião para ir para o Rio, São Paulo e outras localidades. Exatamente. Por que não trazer as pessoas para conhecer a nossa Belo Horizonte, conhecer as startups, as empresas, a academia, todo o movimento que acontece aqui. E Minas Gerais é pioneira na realização de eventos, né? Então, o primeiro evento de inovação do país, ele surge aqui em Belo Horizonte com o apoio do governo de Minas, através do CIMI, com o Instituto Inovação, que foi a Feira Inovação
FATEC em 2010, depois essa feira trocou de governo, virou Affinity, e depois da Affinity a gente teve um gap aí. Então esse gap ele é respondido pelo Minas Summit. E aí a gente contou aí desde o começo com o apoio da prefeitura, do governo de Minas, né? A gente fez muitas conversas com muitos parceiros de forma intencional para a gente trazer não só uma vivência no Minacentro, mas também como que a gente acolher as pessoas na cidade. Sim. Então, a primeira edição, a nossa expectativa era realizar um evento em 2023 para 1.500 pessoas e a gente atingiu pouco mais de 4.000. A segunda edição esse ano, a nossa expectativa era de 8.000 pessoas e a gente conseguiu quase 10.000 pessoas. Esse ano a nossa estratégia ela foi um pouco mais detalhada, né? Então a gente começou fazendo cafés. Então nós fizemos cafés com todos os players que compõem uma comunidade do São Pedro Valley, com várias iniciativas como P7, Funsoft, BHTech, várias iniciativas nos ajudando a divulgar, trazer capilaridade e a construir um pouco do que seria esse movimento do Minas Summit. Também fizemos outro café da manhã com as câmaras de comércio, os consulados internacionais, porque nós percebemos, né, desde a primeira edição teve 2 caravanas internacionais. Legal. E essa segunda a gente teve um pouco mais de caravanas internacionais. Então, quando a gente percebeu essa vontade, esse interesse do internacional com o Brasil, a gente começou a se organizar de uma maneira muito mais intencional de como que a gente acolhe, né, essas missões internacionais aqui em Belo Horizonte, não só dentro do Minas Summit, mas também com agendas paralelas. E a gente teve uma construção, né, de uma curadoria um pouco mais ampla, né? Então, esse ano foram 6 palcos e com um evento, né, acontecendo o dia todo. Então, as pessoas puderam ter aí uma tarefa, né, de sentar e se organizar para ver qual que seria a sua agenda, né? Um diferencial esse ano foi trazer a pauta de agro. Então, quando a gente olha no Brasil, ainda não tem nenhum evento, não tinha nenhum evento trazendo com tanta força o agro. Foi uma ideia aí que o Léo Dias trouxe pra gente, né? E esse ano a gente já está preparando para a edição de 2025. Já vou colocar aqui que já acontece o lançamento essa semana. Olha só, que legal. O lançamento do Minas Summit vai acontecer num evento da 100 Open Startups no Rio de Janeiro, na próxima semana. E essa semana vai ser lá no BHTech, no dia 24 agora, às 15 horas. Quem estiver ouvindo, quiser participar, quiser colar lá com a gente já vai contar em primeira mão quais são as novidades para a edição 2025. E uma delas é quanto à data, né? A gente continua fazendo no mês de junho, mas ao invés de ser no finalzinho do mês, a gente vai colocar no começo do mês e continua no Minacentro. Claro que a gente quer crescer, né? Então, esse movimento de crescimento foi realizado o Minas Summit no trecho. Então, uma característica que a gente percebeu de diferencial do Minas Summit é ver, além das mesmas pessoas que estão nos mesmos eventos, a gente percebeu muita gente nova, principalmente do interior de Minas Gerais, muitas caravanas do interior de Minas Gerais. E o que isso representa, né? Então, a gente percebe que tem uma vontade e o fortalecimento, o crescimento das comunidades do interior de Minas, e isso está representado na força dessas caravanas que vieram e na realização do Minas Summit no trecho, que terminou agora, na semana passada. Legal. Uma das coisas que eu achei muito interessante do Minas Summit, Dani, foi a conexão que vocês fizeram, muito feliz, com as instituições de ensino, né? Teve o Cotemig, teve a UFMG, no ICB, lá o professor Rochel. Como é que se dá hoje esta conexão de maneira mais ampla das universidades, em especial o UFMG, essas universidades particulares também, com o ecossistema de inovação? Aí eu pergunto assim, como é que quem que está enxergando as universidades como parceiros? São as empresas tentando ir diretamente ou são as startups fazendo essa ponte para desenvolver tecnologia para que as indústrias, as empresas grandes comprem? Como é que se dá esse arranjo aí entre as universidades e a inovação em Minas?
Quando a gente pega o conceito de uma comunidade, a gente vê muito claramente que a academia, as universidades, as escolas técnicas, elas têm uma ampla importância, né? A gente precisa otimizar, diminuir o gap, essa interface que tem das academias com as outras iniciativas, e o Orb Connect é uma dessas iniciativas, né? Eu diria que a gente está sempre batendo na porta, chamando, tentando detectar quem que é o professor de empreendedorismo, quem que trabalha com certas tecnologias, né? Quem que é a pessoa-chave dentro da universidade para fazer esse relacionamento um pouco mais profundo. Eu vou destacar aqui a participação da Cotemig no Minas Summit. Eles, além de serem patrocinadores, eles levaram 800 alunos. Então, quem esteve lá percebeu a presença, a força maciça aí desses alunos. E isso reverbera. A gente tem, por exemplo, alunos do Cotemig que estão trabalhando nas startups do Orb e conheceram, né, tiveram esse match, essa conexão através do evento, né? Muito legal. Então, como que o evento ele tem a data de ser realizado, mas como que ele reverbera no dia a dia das pessoas. Isso é muito legal. Acho que a gente tem feito uma aproximação bem importante aqui do meio acadêmico. Hoje a gente tem uma liderança, um trabalho muito importante da FDC, liderado pelo professor Hugo, aqui em Belo Horizonte. Ele está voltando a fazer um encontro que chama Grupo CRI com grandes empresas, que acontece a cada 2 meses. Então, lá em São Paulo acontece com bastante frequência e bastante força. E quando a gente olha o grupo lá em São Paulo, tem muitos mineiros. E agora esse grupo retoma, né, e volta com força total aqui em Minas Gerais. Inclusive, essa semana temos encontro. A gente tem no Orb uma conexão forte com a UFMG, através do professor Adriano. Então, a gente está sempre fazendo uma contribuição para os cursos, né, que tem empreendedorismo lá. Mas a gente pode melhorar, né? Então, a gente precisa ainda conectar um pouco mais a academia, as universidades, dos hubs, as aceleradoras, os empreendedores. E vou aproveitar o canal aqui para falar que a gente está de portas abertas para construir ações em conjunto, né? Eu diria construir pontes aí no cenário digital. Muito legal, Dani. Você está tocando num ponto que eu fico muito feliz em ouvir isso de você, né? Essa vontade de conectar a universidade dentro desse ecossistema, colocar ele dentro do ecossistema de maneira efetiva, né? Eu estou num processo de doutorado na Federal, em inovação, e a gente está tentando, quando a gente vê os alunos, a gente fala assim, poxa, tem tanta coisa legal sendo construída no laboratório de química, novos produtos, etc., mas o aluno talvez ainda não tenha essa maturidade de falar, eu posso gerar um negócio aqui e não só uma patente, eu posso transformar isso aqui na minha startup e começar a escalar e vender, né? Então, acho que está quase lá, eu percebo que está quase chegando, graças a esse esforço, né, de vocês para trazer, para aproximar e para mostrar para o aluno que ele pode não só fazer um paper, fazer alguma coisa, mas efetivamente desenvolver um produto que seja inovador e que possa ganhar escala global, né? Na minha carreira, eu aprendi muito a honrar o conhecimento da academia, né? Então, por um lado, eu tenho um repertório que, graças a Deus, me traz muita força nas decisões, né? Eu acho que como que a prática traz um direcionamento de um caminho, mas nada mais forte do que esse conhecimento acadêmico também, né? Legal. Então, como que a gente pode cruzar esse conhecimento que ele é testado, validado na academia com o repertório que a gente já tem? Legal. E pensando nesse formato, a gente trouxe a UNA, através da Casa UNA, para perto do Orb, para ser hubs parceiros, né? Então, o Grupo Ânima tem aqui em Belo Horizonte um hub voltado para a educação, que é um lugar lindíssimo, localizado aqui do bairro Lourdes. Convido todo mundo para ir lá conhecer. Tem estúdio de podcast, tem coworking, tem programas aí para apoiar empreendedores. Mais do que isso, a gente tem um time de professores e alunos que são parceiros, que nos ajudam a conhecer o ecossistema de Belo Horizonte. Então, muitos dos movimentos que o Orb tem feito aqui para fortalecer o ecossistema de inovação daqui de Minas Gerais, ele tem uma sinergia com que a Casa UNA, né, a universidade nos aponta muitas vezes, né? Legal. E falando do Minas Summit, ele é uma estratégia, eu diria que é um
um marco, né, aqui em Belo Horizonte. Eu acho que já está na agenda de muitas pessoas como um dos principais eventos de inovação. Isso a gente atingiu quase 10 mil pessoas, né, e já tem muita gente perguntando pela terceira edição. Acho que a terceira vai ser muito a primeira e a segunda a gente se provando, né, ainda, mas a terceira eu acho que pode ser uma consolidação desse movimento. Sem dúvida. Dentro do Minas Summit, a gente ampliou, então, Orb e FCJ criaram o que a gente está chamando de BH Tech Week. Então, nós convidamos outras iniciativas, outros players, para a gente transformar a cidade de Belo Horizonte durante uma semana num grande palco. Que legal. Então, para que as pessoas possam conhecer e visitar outras iniciativas com outros formatos, com outras verticais de mercado e, com certeza, acolher melhor as pessoas que estavam chegando para o Minas Summit, né? Mas poderiam chegar um dia ou 2 dias antes e também esticar, né? E esticar também é como passar o final de semana aqui, né? Em Belo Horizonte, conhecer aproveitar os bares, no mercado novo, né? Conhecer o que a cidade tem de bom, né? Então, queria ressaltar aqui que não é só Rio e São Paulo, né, que tem lugares legais. Minas também é bom demais, não só para fazer negócio, mas também para curtir a cidade, né? Como a Dani fala na bio dela no LinkedIn, ela não dispensa um dedinho de prosa, então quando você vier para Belo Horizonte, você vai ver essa hospitalidade do povo de Belo Horizonte. Dani, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Papo On. Eu acho que a gente tem que te parabenizar muito pela iniciativa, pela maneira que você conduz esse trabalho todo no Orb, que eu acompanho o trabalho de vocês de perto, eu estou sempre recebendo o material de vocês, estou sempre lá, sempre que possível, e eu vejo nitidamente o brilho nos olhos daqueles que estão lá, das pessoas que estão compartilhando aquilo, né? Compartilhando o conhecimento e fazendo aquilo que é mais potente para a inovação, que é trocas, né? Que essa questão do humano que você trouxe tão bem aqui. Queria te agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente nesse bate-papo. E eu queria que você fechasse, então, fazendo aí um convite ao jovem que está ainda na dúvida se ele vai empreender e se empreender em Belo Horizonte é um bom lugar. O que você diria para ele? Eu diria que empreender em Belo Horizonte é um bom lugar e podem contar com o Orb Conecta, comigo também, para ajudar nessa jornada empreendedora, né? Alisson, vou aproveitar a sua audiência para compartilhar que o Orb Conecta, ele, além de um hub de inovação, ele passa agora, nesse segundo semestre de 2024, a ser também um hub de tecnologia. A gente está ampliando a nossa vocação, a nossa atuação, com foco em tecnologias emergentes. Então, é um projeto que a gente está construindo desde setembro do ano passado, junto com os líderes de tecnologia do Inter, da MRV e da Localiza, para construir esse novo posicionamento, né? Então, a gente está muito pautado como que os ciclos de inovação estão cada vez mais rápidos, mais curtos, muito direcionados pelas tecnologias do momento. Então, hoje a gente está trabalhando fortemente para apoiar grandes empresas nessa jornada de tecnológica, atuando com cibersegurança, ciência de dados, agilidade e inteligência artificial. E a gente tem encontros aí nos próximos dias, no dia 30/10 e 13/11. Então, quem quiser participar, as empresas que estão me escutando aí, basta acessar o Orb Conecta através das redes sociais, que a gente compartilha como participar. E para os empreendedores, alunos, espero vocês no próximo Orb de Portas Abertas, dia 25 agora, com a programação a partir das 14 horas. Vai ser muito bom a gente conhecer os seus ouvintes, a sua audiência, né? Pessoalmente, né? Para a gente poder bater um papo. E também você já está convidado para participar lá com a gente. Muito obrigado, Dani. Obrigado aí pelo esclarecimento e pela qualidade das suas, de tudo que você está fazendo aí pelo ecossistema de Minas e do Brasil, com certeza. Obrigado. E obrigado a você que esteve até aqui, neste ponto do Papo On. Te espero no próximo episódio. Muito obrigado e um grande abraço a você.